Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta aí no Passeio em Direito. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos, né? Em cima do inventário, dentro da série de inventários que nós nos propusemos a estudar e a levantar algumas hipóteses. Nós fizemos aí um estudo sobre a declaração de ausência, sobre a sucessão provisória, essa sucessão definitiva. Falamos sobre alvará judicial. Nós discorremos alguma coisa sobre o fundo de garantia, falamos sobre a extinção do PIS/PASEP. Nós tivemos a oportunidade também de falar sobre inventário, tanto do judicial quanto do extrajudicial. Nós falamos de vários assuntos concernentes a essa história de bens que são deixados pela pessoa que falece, ou pela pessoa que supostamente falece, né, que é dada como morta, que é dada como falecida. E a gente fala muito no de cujus, né? Essa expressão de cujus, que vem eufemizar a palavra falecido ou morto. De cujus vem de uma expressão latina que traduzida fica de cuja sucessão se origina. Então, de cuja sucessão se origina, esse de cuja fica aqui de cujus. Esse de cujus é que vem tomar o lugar da palavra falecido. Então, onde se ouve falar, onde se coloca de cujos, está fazendo menção a uma pessoa que faleceu ou é dada como falecida. Então, dando continuidade a esse assunto, faz-se necessário falar sobre regime de bens, que é o tópico desse vídeo. Então, voltando a estudar sobre regime de bens, e não tão somente o regime de bens, mas a importância desses regimes de bens no casamento, na situação de inventário, na situação de alvará, na situação de sucessão. Então, já entrando já de plano na situação de regimes, quais são os regimes de bens que se faz ou que se comenta na hora do casamento? Então, nós temos aí o regime de bem, que é a comunhão parcial de bens. Nós temos a comunhão universal de bens. Nós temos também a separação obrigatória ou legal de bens, como sendo um dos tipos. Nós temos a separação total de bens. Tem a separação obrigatória e a separação total. Não devemos confundir. E temos, por fim, a participação final dos aquestos. Esse último aí, quase ninguém comenta e é muito complicado falar nele, porque ele vai demandar uma série de cálculos ao final da relação ou da dissolução do casamento. Mas vamos deixar esse tipo de pacto antinupcial mais para o final, que é o da participação final dos aquestos. Então, se você é casado e se você não falou nada na hora, lá para o escrivão, na hora do casamento, com certeza a sua certidão de casamento ela vai estar gravada como comunhão parcial de bens. Por quê? Porque desses 5 tipos que eu mencionei aqui, a comunhão parcial de bens, ela é um tipo de pacto antinupcial que entra de plano se você não fala nada. Se os cônjuges ou os nubentes, que estão ainda, não são cônjuges, mas os nubentes estão entrando ali com a papelada, não apresentam nenhum tipo de pacto antinupcial, a comunhão parcial de bens, ela já entra de plano. Ela já é um tipo de pacto antinupcial supletivo. Ele já entra sem nenhum tipo de documentação. Já é aquele de plano, já entra ali. Então, se você não fez um pacto antinupcial, geralmente as pessoas casam, vamos casar, vamos correr com a papelada, casamento, a documentação, né, certidão de nascimento, identidade, CPF, comprovante de residência, aí paga lá os emolumentos do casamento.
mas na hora de fazer esse tal pacto antinupcial, geralmente ninguém faz. Geralmente o casal que está ingressando ali no casamento não vai fazer o pacto antinupcial e já entra gravado ali na tua certidão como comunhão parcial de bens. Aí você vai falar assim, pô, mas eu não fiz pacto nenhum, já vem esse daqui? Sim, você não fez pacto nenhum, problema, tem que sair com alguma coisa lá e vai sair na comunhão parcial de bens. Esse da comunhão parcial de bens, ele é um dos que, lá no Código Civil, eu não vou ficar aqui discorrendo sobre artigo, porque não é o caso, é só um bate-papo, não é uma aula sobre artigo, nada disso não. A gente vai falar desses pactos e a consequência desses pactos, né, disso que foi gravado lá na certidão de casamento, na hora do inventário e na hora do alvará, na hora da sucessão. É muito importante, por quê? Porque o pacto antinupcial, ele na verdade é um estatuto que vai regulamentar a situação dos bens dos nubentes antes do casamento e durante o casamento. E até depois da dissolução do casamento. Então, nós temos aí 3 fases onde tem a universalidade dos bens estão apoiadas. Você tem lá antes do casamento, então, antes de casar, você tem lá um imóvel, ou você tem um carro, você tem algum bem, tem dinheiro em conta. Depois, durante o casamento, ali aí mistura tudo, né? Se você não fez um pacto, vai misturar tudo, vai misturar o que você tinha com o que você vai produzir durante o casamento, junto com o seu companheiro ou sua companheira, seu cônjuge, agora é cônjuge. Muito bem. E depois da dissolução do casamento, quando o casal, ou por falecimento ou por morte, né? Por morte, ou em vida, ou através de uma separação judicial ou divórcio. Então, a dissolução do casamento pode ocorrer tanto em função do falecimento, até que a morte os separe, ou até que o divórcio também os separe. E como é que ficam esses bens? Como é que ficam os bens adquiridos antes do casamento, os bens adquiridos durante o casamento? Como é que ficam esses bens após o casamento? Como é que é feita essa partilha desses bens? No divórcio ou no inventário, né, em função do falecimento. Então, é um assunto que envolve demanda uma pesquisa muito grande. Você tem esse assunto você tem dentro do Código Civil, nos artigos do Código Civil. Você vai ter alguma coisa dentro do novo CPC, do Código de Processo Civil, e também essa situação de bens vai influenciar lá no direito empresarial. Vai influenciar lá no direito empresarial. Porque imagina só, um camarada que tem empresas, que tem uma quantidade muito grande de bens, ele vai casar, e como é que fica isso daí? Como é que fica tanto os bens, os créditos adquiridos antes, como os débitos, né, as dívidas? Porque não só a pessoa tem que tomar cuidado com relação aos créditos que vão ingressar nesse casamento, como também as dívidas do cônjuge, porque também acaba entrando. Um outro aspecto também que eu acho interessante é com relação a doações. Então, vamos supor um caso, vamos imaginar aqui uma hipótese. Uma viúva, tá? Ela recebe da sogra uma doação. Ela é viúva e recebe da sogra uma doação, um imóvel. Aí, essa menina, né, essa viúva, ela casa novamente. Esse imóvel que foi doado, de forma gratuita, né, foi doado, ele vai fazer parte da comunhão de bens no
novo casamento? Há uma questão aí muito interessante, que é a doação com a cláusula de incomunicabilidade. Então, se o bem foi adquirido antes do casamento, com doação, com cláusula de incomunicabilidade, ou até mesmo depois do casamento, doando para um dos cônjuges com a cláusula de incomunicabilidade, aquele bem, independente de qualquer pacto antinupcial, aquele bem pertence somente àquele cônjuge para o qual foi doado. Então, esse é só um dos exemplos que pode acontecer. Poxa, lá na frente, você vai ter lá uma situação em que o cônjuge perde o imóvel ou partilha, não perde não, mas partilha esse imóvel quando na verdade não era para partilhar, quando na verdade aquele imóvel pressupunha que seria somente ou dele ou dela, né, do cônjuge A ou do cônjuge B, do esposo ou do marido. Então, essas questões são muito pertinentes. Então, eu tenho aqui apenas aqui, para a gente não se alongar muito no vídeo, a questão vamos ver aqui a questão da comunhão parcial de bens, né? Aqui diz assim: se os nubentes não escolherem regime diverso no pacto antinupcial, ou se o regime adotado for nulo ou ineficaz, este será o regime estabelecido por lei. Este qual? O da comunhão parcial. Então, o pacto antinupcial, ele vai, antes de casar, ele já vai entrar junto com o pedido de casamento. É um pacto antinupcial. Ele tem que estar gravado ali. Se não tem nenhum papel, se não tem nenhum documento, nenhum estatuto falando sobre esse pacto desses bens, porque o pacto antinupcial é o pacto, o estatuto dos bens, né, que serão geridos ali antes do casamento. O que vai acontecer com esses bens? Se não foi dito nada, será o da comunhão parcial de bens. Então, com relação ao pacto vou chamar de pacto antinupcial, não vou falar de pacto antinupcial, eu vou falar do regime da comunhão parcial. Ele nem precisa ter pacto, ele já está, já é tácito, ele já existe. O pacto antinupcial, eu entendo que será feito o da comunhão universal, aí sim, se você quiser casar com o da comunhão universal de bens, tem que ser lavrado um pacto antinupcial nesses termos. Participação final nos aquestos, tem que se lavrar um ato. Vai ser um outro papel, um outro documento que vai entrar junto lá do casamento. Separação obrigatória de bens. Esse separação obrigatória ou separação legal, é interessante observar que ele tem um caso onde, acima de 70 anos, a pessoa que se casa acima de 70 anos tem que entrar já com essa cláusula. Ele tem que entrar com esse documento de separação obrigatória de bens, porque é uma das situações onde só se pode casar com essa situação aí de um pacto antinupcial com a separação obrigatória ou separação legal de bens. Então veja bem que é necessário, é obrigatório entrar com isso quando o cônjuge tem mais de 70 anos. Separação total de bens, né? O que é meu é meu, o que é teu, e o que é nosso divide por dois lá no final, na dissolução. Então, a separação total, durante o casamento, os bens não se comunicam. O que ele consegue é dele, o que ela consegue é dele, mas lá na frente vai se dividir. Lá na frente, o que foi comum aos dois vai ter que dividir, mas o que foi separado não. E o da participação final dos aquestos, só para dar uma introdução aqui, esse é uma mistura de separação total com comunhão universal. Ele é meio complicado porque durante o casamento,
os cônjuges, eles podem fazer livremente, contratar, comprar, e cada um tem o seu quinhão, cada um tem o seu valor de bens, o seu universo de bens está protegido. A participação final nos aquestos, que significa a participação final nas aquisições, vai se dar lá na frente. Então, só para ter uma noção aqui convencional, bens excluídos, ele fala aqui. O artigo 1672 do Código Civil, que se diz o regime da participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal, a título oneroso na constância do casamento. É interessante quando ele fala título oneroso, é aquilo que foi adquirido pelo esforço comum. Ou seja, se a esposa conseguiu algo por doação, aquilo é só dela. Se o marido conseguiu algo por uma situação totalmente adversa do casamento, um prêmio para ele, somente para ele, que não foi fruto do trabalho de ambos, então isso é só dele. Então, e lá no final vai se dividir aquilo que foi adquirido onerosamente por ambos. E fica complicado, porque vai ter que ter anotado tudo. Tudo vai ter que ter sido anotado, registrado, do que foi comprado, do que não foi comprado, quem comprou o quê, para lá no final fazer esse tipo de continha. Então, é um assunto complicado? Tem muitas coisinhas para poder estudar? Tem. Mas é possível. E isso é importante lá no inventário, porque lá no inventário, quando o inventariante ele entra com os documentos, ele tem que entrar com a certidão, obviamente, de óbito, mas tem que entrar com a situação dos regimes de bens lá no casamento. Ele tem que entrar com a certidão de casamento, porque a certidão de óbito é uma, a certidão de casamento está ali. A certidão de óbito não substitui a do casamento. A do casamento substitui a do nascimento. Né? A pessoa, quando casa, ela não apresenta mais a certidão de nascimento. Ela vai apresentar a certidão de casamento, para os atos da vida civil. A certidão de óbito, ela ingressa no inventário e tem que entrar também a certidão de casamento do decujus, para mostrar ali, com relação à meieira e à sucessora, ao cônjuge meieira, o tipo de pacto antinupcial adotado naquele casamento. E isso vai influenciar na partilha dos bens, na hora de se fazer o inventário, na hora de se dividir a herança. Isso que a gente vai ver lá na frente. E é uma ginástica muito grande, tá? Já vou adiantando aqui. Para quem for estudar esse assunto, é uma ginástica muito grande para se delimitar quem vai ter o quê, quem não vai ter o quê, e tudo vai partir daí, do regime de bens. Ok? A gente fica por aí. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esse estudo que vai estar lá no blog. Um abraço para vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo. Valeu!